Oi pessoal, tudo bem com vocês? Você adotou um cachorrinho e não sabe qual tamanho que ele vai ficar? Então eu vou te ajudar nessa tarefa. Bom, a primeira coisa que a gente precisa dizer quando vai falar de tamanho que o filhote vai ficar é com relação a saber sobre os pais. O melhor jeito de você saber se o cachorro vai ficar grande ou pequeno é quando você conhece os pais. Se você já conhece o pai e a mãe, provavelmente o seu filhote ele vai ficar em torno desse tamanho. Então, se ele for um macho, por exemplo, ele tende a ficar maior, né? Os machos ficam maiores normalmente do que as fêmeas. Então, se você tem ali um macho e uma fêmea, por exemplo, de labrador, e você comprou um filhote de labrador, provavelmente esse seu filhote ele vai ficar aí parecido com o tamanho do macho, do pai. E se você comprou uma fêmea, vai ficar aí mais ou menos o tamanho da mãe. Ou intermediário entre o tamanho dos dois, tá? Então, quando você conhece os pais, é o melhor jeito... É o melhor método de você ter ideia, uma ideia real, uma ideia boa do tamanho que o seu filhotinho vai ficar. Agora, quando a gente não conhece os pais, que vem o grande problema. Existem alguns mitos em volta, né? Por exemplo, olha a pata do cachorro, veja o tamanho da pata. Se tiver um patão muito grande, ele vai ficar grande. Se não tiver um patão grande, ele vai ficar pequenininho. Então... nem sempre dá para usar essa forma, tá? Essa metodologia, porque às vezes realmente, quando a gente está falando de uma raça gigante, uma raça muito grande, ela tende a ter um patão mesmo, né? Que não é desproporcional assim dessa forma pro filhote, tá? Quando a gente fala de uma raça gigante, realmente acaba ficando meio desproporcional numa fase da vida do filhote, né? Onde ele é um pouquinho menor, a pata acaba sendo maior para aguentar o peso que esse animal vai ficar e tudo. E aí realmente você vê essa coisa desproporcional. Mas no geral, as patas tendem a ser mais ou menos proporcional àquele filhote. Então, nem sempre dá para você se basear no tamanho da pata se o animal vai ficar pequeno ou grande. Então, como que eu posso saber que tamanho meu filhote vai ter se eu não posso me basear então somente ali pela pata? Eu vou dar alguns nortes para vocês, para ajudar vocês, né? Então, se vocês estiverem com um filhotinho, a terem mais ou menos uma ideia se ele vai ficar grande ou se ele vai ficar pequenininho. Bom, se você sabe que é um cachorro de raça pequena ou de raça média ou de raça grande ou gigante, é importante você saber mais ou menos até que fase esse cão ele vai crescer. No caso de cães de raça pequena, ele vai crescer até mais ou menos uns 7, 8 meses de vida, tá? Depois disso, ele não cresce, ele pode até engordar, né, um pouquinho e tudo, mas tamanho mesmo ele acaba não ganhando. Já uma raça grande, por exemplo, ele vai crescer em média grande, ele vai crescer até mais ou menos um ano e pouquinho, você pode ter ainda crescimento desse animal. E uma raça gigante, como a gente estava falando, pode crescer até 24 meses. Então até 2 anos de idade desse animal, ele pode estar em crescimento, tá? Então, se você tem aí um dog alemão, por exemplo, se prepara, porque durante aí 2 anos ele vai crescer até chegar no tamanho adulto. Outra coisa que a gente vê bastante comum é que os cães, né, os filhotes, eles têm um estirão, um crescimento rápido e acelerado nas primeiras semanas de vida. Então, é muito comum ali você ter um filhotinho que você acabou de pegar ali com 2 meses e de repente ele dobra de tamanho até mais ou menos uns 6 meses. Esse estirão realmente é muito importante. Então, o que eu digo pra você? Se você tem um filhote que você pegou mais ou menos com uns 8 meses, 9 meses, você pode ter certeza que ele não vai crescer muito além do que esse tamanho que ele já está. Tá? Agora, se você pegou um filhote de uns 3 meses, mais ou menos, ele ainda vai ter um estirão de crescimento. Ele ainda vai crescer mais do que o tamanho que ele está.
mesmo de raças pequenas. Claro que de raças pequenas o crescimento é mais devagar, é mais lento, né, do que uma raça grande ou gigante, mas ainda assim vai fazer muita diferença para ele quando ele tem 2, 3 meses e quando ele tiver 6, por exemplo, 7. Lógico que a gente tem a exceção aí dos gigantes, tipo o dog alemão, tá? Mas com certeza, se você tem um filhote de dog alemão, aí tá na dúvida, com 7, 8 meses ele já é um filhotão bem grande, tá? Então, com certeza ele vai ficar muito grande, tá? Então, o que eu acho que é interessante de você pensar é que idade mais ou menos esse filhote tá. Então, se ele tá aí com meses, bem no iniciozinho da vida dele, 2 meses, 3 meses, ele ainda tende a dar uma boa esticada aí no tamanho. Agora, se você já pegou então a partir aí de uns 7, 8 meses, provavelmente ele não vai dar uma esticada tão grande, porque ele já deu essa esticada ao longo desses primeiros meses. Uma outra forma também de você analisar é a sobra de pele. Normalmente os cães grandes e gigantes, os filhotes dessas raças, eles têm bastante sobra de pele, como se fosse umas dobras, né? Um subcutâneo bem solto assim. Justamente porque ele vai crescer e ele precisa que a pele ajude, acompanhe nesse crescimento. Então, se você pega um filhotinho de raças grandes e gigantes, eles são bem fofinhos, né? Bem com bastante pele solta assim, porque eles vão ter realmente um crescimento maior. Agora, tem uma fórmula que vai te dar um norte também. Nada científico, nada que é assim e tem que seguir a risca, tá? Mas pode te ajudar. Se você tá com um filhotinho, pode te ajudar. Então, vamos supor que você não saiba a raça desse animal, é um vira-latinha, você acabou de adotar e você não sabe o tamanho que esse animalzinho vai ficar. Se ele tiver entre 14 a 16 semanas de vida, então aí mais ou menos com 3, 4 meses, né? Você vai pegar o peso que ele está, tá? O peso atual dele, entre 14 e 16 semanas, e vai dobrar o peso e o tamanho dele, tá? Você vai dobrar, é mais ou menos uma ideia de quanto esse animalzinho vai ficar quando adulto, tá? Mas tem que estar nessa faixa aí de tempo de vida do animalzinho, entre 14 e 16 semanas. Agora, se você já sabe a raça do animal, então você adotou um poodle, adotou um golden, um labrador, só que você não conhecia os pais, né? Não teve como saber como que eram os pais, e você quer ter uma ideia se esse poodle, esse labrador vai ficar grande, se não vai. Então, tem uma outra fórmula que também pode te ajudar. E eu vou deixar ela até aparecendo aqui para facilitar o cálculo para vocês. Cães de raças pequenas, você vai pegar o peso dele com 12 semanas. Então, você vai pegar o peso dele atual, dividido por 12, vezes 52. Isso daí vai te dar uma ideia, mais ou menos, do peso adulto, do tamanho adulto desse filhote. Se você tiver uma raça média, você vai fazer, então, com o peso de 16 semanas. Então, você vai pegar o peso atual dele com 16 semanas, dividir por 16, vezes 52. E se você tiver com uma raça grande, você vai pegar o peso dele com 20 semanas, vai dividir, então, o peso dele com 20 semanas por 20, vezes 52, e você vai ter aí uma ideia de mais ou menos quanto ele vai ter de peso adulto. Isso dá um norte para você, tá? Te ajuda aí mais ou menos a ter uma ideia do tamanho do seu animal, mas como eu comentei no começo do vídeo, o melhor jeito de você saber que tamanho esse animalzinho vai ficar é conhecendo os pais e também, claro, levando no médico veterinário, que pode te dar uma ideia, um norte, te ajudar aí mais ou menos com o tamanho desse animal. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele tenha te ajudado. Se você tá com um filhotinho, que você tenha mais ou menos uma ideia se ele vai ficar pequeno, grande, médio, gigante, tá? E se vocês gostaram, eu sempre peço, por favor, dá o seu curtir, escreve alguma coisa aqui nos nossos comentários pra gente saber se vocês estão gostando dos vídeos. Não deixa de seguir nosso canal, é muito importante pra gente. Não se esqueçam que nos 10 mil seguidores eu vou fazer um vídeo especial sobre os meus estágios, as minhas aventuras de estágio na medicina veterinária. Então segue mesmo o nosso canal e eu espero vocês na semana que vem. Muito obrigada, tchau, tchau!